Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi mudar o cenário, estava achando aquele muito formal e melancólico. Eu aqui de novo, Jean. Hoje nós vamos ler Mateus 22 e, de novo, compartilhar com vocês que é uma alegria para mim ler, aprender, o Espírito Santo ministrar a minha vida, tão quanto eu desejo que gostaria que estivesse ministrando na sua vida, mas a gente poder ler aqui essa leitura do Evangelho, já quase finalizando Mateus. Estou aqui do lado de fora da minha casa, no pequeno estúdio que eu uso para treinar. Gostaria de dizer para você o seguinte: é importante para nós termos simplicidade para analisar a biografia de Jesus, né? Quem essa pessoa foi naquele tempo, quem ele é hoje, quem ele será no futuro. A gente tem um mapa, assim como séculos atrás da vinda de Jesus foram dadas informações precisas sobre a sua vinda e o que ele faria. Existem também informações precisas sobre a capacidade dele de habitar em nós, a transformação que ele gera em nós, bem como tudo que ele vai fazer ainda no futuro, já profetizado em detalhes. Queria que vocês pudessem estar vendo um pôr do sol maravilhoso que eu estou vendo aqui na minha casa, laranja, lindo, dias chuvosos nesse dezembro, em que, de fato, eu agradeço o nome do Senhor por ter saúde e vida para estar contemplando à medida que estou gravando isso aqui para a nossa edificação. Então, se esse conteúdo tem feito sentido para você, compartilhe. É muito difícil pedir para clicar, para curtir, para compartilhar para alguém. Vou te dizer de novo, esse canal ele não está configurado para monetizar. A ideia é falarmos do Senhor para nós mesmos, para aqueles que estão próximos a nós, que podem ser transformados, edificados, e isso é o mais importante sobre tudo isso, né? A nossa leitura está sendo feita numa linguagem NVI, bem simples. Eu deixo aqui abaixo, na descrição, o meu contato, se você tiver dúvida, se Deus estiver falando coisas no seu coração, queira compartilhar comigo, pode mandar um WhatsApp, me fazer uma chamada, que eu vou ter prazer e satisfação de compartilhar Jesus contigo. Essa leitura não é teológica, ela é simplesmente uma leitura para compartilhar o que eu, nesses meus anos de caminhadas, ano que vem farão 30 anos, de andar com Jesus, o que eu aprendi, o que ele muda na minha vida, o que ele estimula a minha vida, o que ele transforma a minha vida, minha casa, minha família. Então, a intenção é compartilhar essa transformação, bem como extrairmos drives, né, motivadores para causar em nós toda a transformação que podemos ter ao analisar a vida e a obra de Jesus em detalhes. Ok? Então, não tem uma discussão teológica. Os textos dos evangelhos são ótimos para ler porque eles não estão recheados de teologia e discussões sem fim. Nós estamos aqui para aprender com ele, não é verdade? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 1. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. O banquete foi preparado, as pessoas foram convidadas e não foram à mesa, não foram banquetear. Versículo 4. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos, gordos foram abatidos. Está tudo preparado. Venho para o banquete de casamento. Sabe aquele WhatsApp que você manda assim? Poxa, fiz aqui o churrasco. Cadê você que não chegou? Exatamente o que Jesus está contando, 2000 anos atrás. Fiz o banquete pela segunda vez, olha, está tudo pronto, matei o boi, o novilho, está tudo perfeito. Vem, por favor, vem. Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção pela segunda vez. E saíram, um para o seu campo, né, sua fazenda no caso, outro para os seus negócios. Os restantes se agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu todos aqueles assassinos e queimou a cidade deles.
Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não vieram. Perdão. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem se vestir, sem veste nupcial? O homem ficou mudo, ficou calado. Então o rei disse aos que o serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha só, Jesus estava fazendo uma comparação de como são as coisas na nossa relação com o Pai Celestial. Foi feito um banquete, né? Então, esse banquete, no presente momento, ele tem algumas informações muito importantes. Jesus foi dado como ovelha ao sacrifício. Ele foi oferecido às nossas vidas. Então, esse banquete, ele fez com que a mesa ficasse farta. Mas as pessoas não deram importância a Jesus nem tudo que ele fez. E vou te dizer, existe um outro banquete de 1000 anos preparado na regeneração de todas as coisas, me apropriando de uma palavra de Jesus. Então haverá uma festa gigantesca, longa. Imagina, 1000 anos de festa. Para quem é imortal, quem será imortal como nós, que fomos chamados e abraçados por esse Pai Celestial. Mas, ok, esse banquete de agora, Jesus já dizia das coisas do seu tempo ainda em vida, e nesses dias em que eu estou, por exemplo, profetas vieram, falaram que haveria esse banquete, estava convidando as pessoas e tal e coisa, e eles não deram a menor importância. Foi mandado uma segunda vez, no tempo de Jesus, já não eram mais os profetas, mas o próprio Jesus, chamando para uma relação, para uma amizade, para um relacionamento transformador. E de novo, as pessoas não estão nem aí. E o texto diz aqui que umas foram cuidar das suas fazendas, outros foram cuidar dos seus negócios, e pegaram os servos que foram enviados pelo rei, e ainda maltrataram. Essas são as coisas que aconteceram tanto aos profetas que vieram antes de Jesus, como aos discípulos dele, que foram mortos, executados. 300 séculos de história de perseguição e morte a cristão. 300 anos, perdão, não 300 séculos. De morte e perseguição a cristão. Depois da institucionalização da igreja, isso diminuiu bastante. Mas a igreja sempre foi perseguida pelo planeta. Então, esse texto diz que ele mandou chamar a todo mundo, quem estivesse pela rua. Mas era um convite a um banquete nupcial. Imagino eu, não querendo entrar nesse detalhe, que quem vai num convite como esse tem que estar vestido decentemente. Mesmo sendo um estranho, alguém que não era propriamente os convidados iniciais, mas entrou alguém que não estava preparado para esse noivado, para esse casamento. E Jesus é tido como noivo, e a igreja é a noiva. Então, estarmos preparados para recebermos esse banquete desse noivado, dessas núpcias, é o mínimo que podemos fazer. Isso se dá pelo novo nascimento, que é batismo, onde somos batizados nas águas e no Espírito, uma transformação de vida, uma aliança, o contrato assinado com Jesus se dá naquele momento, e uma vida que é transformada diariamente para poder andar na presença do Senhor. Então, nós não queremos, na verdade, chegar naquele dia onde vamos dar de cara com o nosso Pai Celestial e esses componentes estarem faltosos em nossas vidas, porque a gente vai perder a oportunidade de estar nesse banquete. Para piorar, os que não se prepararam para esse encontro vão ser lançados fora, aonde é chamado de inferno, ou Sheol, ou Hades, dependendo do momento que as Escrituras se referenciou a esse momento, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá uma dor infinita. Então esse convite é dado e é feito a todos nós, e nos cabe prontamente atendê-lo, corresponder a ele e receber toda essa transformação que ele nos proporciona. Vamos lá, versículo 15, o pagamento de impostos a César. Então, os fariseus... perdão, eu quero dizer uma coisa importante que eu não falei.
Quando a gente para pensar que os convidados iniciais recusaram o convite e depois a segunda rodada ou terceira rodada de convidados eram pessoas comuns que estavam por aí na rua, a gente tem que parar para pensar que é um momento muito importante, porque essa promessa ela dizia ao povo hebreu, ao povo de Israel. Mas deram pouca atenção naquele tempo e também até os dias de hoje. Então, esse lance de chamar qualquer convidado pela rua diz respeito à parte do trato de Deus com a humanidade que extrapolou a nação de Israel, onde o evangelho veio atingir gentio como eu. O que é um gentio? É alguém que não é povo hebreu, que não é um israelita. Então, graças a Deus por esse amor que chegou até a minha vida e que chegou até a sua vida. Sem isso, a gente não teria a menor chance. O pagamento de impostos a César, versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras, achar uma contradição qualquer na boca de Jesus. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Então não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? A conversinha fiada de novo. Os religiosos mandaram seus próprios discípulos perguntar: é justo pagar os impostos ou não? Gente, lembrando que naquele tempo o Império Romano tomava conta de uma grande parte do planeta e dominava Israel, e dominava Jerusalém, onde essas coisas estavam acontecendo. Então é justo pagar o imposto? Porque queria achar uma contradição. Porque queria levar um problema para que os romanos resolvessem. Esse Jesus aí disse que não tem que pagar imposto. Pau em Jesus, vamos matar esse cara. Eles, cansados de achar uma incoerência, uma inconsistência no seu ensino, para que os próprios religiosos pudessem matá-lo, que foi de fato o que aconteceu, sem querer dar spoiler, mas, veja bem, queriam trazer a ira e a força dos romanos sobre Jesus. Mas Jesus era muito sábio, né? Versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram um denário. Um denário era uma moeda de prata equivalente a um dia de um trabalhador braçal. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? Cravada na moeda, né? Não temos hoje a moeda do real, várias moedas no planeta, elas não têm marcações, é um rosto, um busto, uma coisa qualquer do país onde ela foi cunhada. Versículo 21, eles responderam: de César, responderam eles. E ele lhes disse: então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando, retiraram-se. Jesus não entrou no jogo dos caras e inverteu e colocou pressão para cima deles, porque ele sabia fazer isso. A realidade da ressurreição, versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual desses 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: ai, ai, ai. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E Jesus fez uma referência a Gênesis 3:6. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada do seu ensino. Quiseram pregar Jesus numa contradição, por conta de uma tradição do povo de Israel, dada por Moisés, né? Então, se o casal, né, não tivesse tido filhos e o marido morresse, o irmão teria que substituir o próximo irmão livre, né? Aí, essa sucessão desse texto, ela referenciou 7 caras e perguntou, depois que morrer essa mulher, ela vai lá no céu, vai ficar com quem, afinal? Já que ela teve 7 maridos. Queria achar uma inconsistência no ensino de Jesus, uma incoerência. Mas Jesus não deu bola para isso. Falou, vocês não estão entendendo nada. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E por esse motivo a gente está lendo as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. Ele também complementou dizendo, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus, dado em Jesus, trouxe uma resposta excelente. E eles ficaram admirados do ensino de Jesus. Porque lá no céu não tem esse negócio de casamento. Ainda bem, né? A gente vai ter uma outra vida, com outras expectativas, com outra percepção e estamos já sendo treinados em vida para isso. O maior mandamento, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo, fazendo referência de Deuteronômio 6 e de Levítico 19. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus dava a resposta na ponta da língua, usando a Bíblia, as Escrituras. Ele decorava essas coisas. Naquele tempo, essa palavra decorar é uma palavra que no grego é katekel. Hoje, eu também aprendo por esse método, e é muito importante a gente aprender por repetição. É como aprender idioma. Por falar muitas vezes sobre aquele tema, aquilo entra na nossa mente e depois faz muito mais sentido e transformação acaba entrando no nosso coração e transformando tudo que a gente sabe, nossa percepção e as nossas vidas. O Cristo é o Senhor de Davi. Versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Dessa vez Jesus que fez um teste, né? Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? E Jesus citou o texto, né? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Salmo 110, 1. Se ele é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor? Ai, 45, exatamente o que eu falei. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele, seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Eu gosto muito de uma afirmação que, certa vez, eu vi o Augusto Cury falar num daqueles seus livros sobre análise da inteligência de Cristo. Ele falava assim que Jesus era mestre na arte da dúvida. Inúmeras vezes Jesus fazia perguntas onde as respostas pareciam óbvias, mas levavam a pessoa a um confronto muito forte sobre suas crenças, sobre si, suas crenças sobre o mundo, suas crenças sobre as pessoas.
Jesus plantava a dúvida. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo, Jesus, as Escrituras conseguem fazer você duvidar de você mesmo, o começo da transformação está acontecendo. E essa transformação é o mínimo necessário para que você comece a experimentar algo maior e comece a obter respostas por parte de Deus por andar em novidade de vida. Eu fico por aqui hoje nessa leitura de Mateus 22 e a gente se encontra na leitura de Mateus capítulo 23. De novo, compartilhe, faça perguntas na inscrição do vídeo. Você já deu o seu like aí do vídeo? Gente, faz o mínimo, né? Por favor. A gente está aqui para aqueles que já são do Senhor, para fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E mais pessoas possam conhecer Jesus e se apaixonar por Ele. Então, vamos fazer o mínimo. Vamos fazer com que essa palavra a respeito da biografia de Jesus, dada pelos evangelhos, ela também faça sentido para muito mais pessoas, como tem feito para nós. Ok? Um abraço. A gente se vê na leitura de Mateus capítulo 23.